3, 2. Tô doido pra começar a aula do professor Ibsen. Eu também. Vai ser bacana. Bom dia, turma. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo. Meu nome é Indson, então eu vou substituir o professor Bruno. Né? Vou lecionar a disciplina, né, de informática e, nesse decorrer, iremos aprender alguns conceitos, como o professor Bruno iniciou a última aula dele, para dar continuidade ao assunto. Seu nome é? Ezequiel. E o seu nome? Sérgio. Muito bem, Barão. meninos. Hoje, meninos, vamos dar continuidade e, ao mesmo tempo, início ao assunto de hoje, que é pensamento computacional, né? E algoritmo. Né? Pensamento computacional e algoritmo. Algum de vocês já ouviram falar de alguma dessas duas palavras? Vocês aqui, já ouviram falar sobre pensamento computacional? Tem alguma ideia do que seja? O computador. É isso mesmo que você falou? Fala um pouquinho mais alto, Ezequiel, para poder Computador? Computador. Pode ser um computador. Você concorda, Sérgio, com ele que pode ser um computador? Pode. Pode ser um computador e também não pode ser um computador. Vocês também concordam com isso? E algoritmo, Sérgio? O que é que vem na sua cabeça assim quando se fala em algoritmo? Você já conseguiu entender, já ouviu alguma vez sobre algoritmo? Não. Não, né? Mas todos dois são coisas que a gente faz no dia a dia. Vocês creem isso? E eu vou aqui relatar que eu não estou mentindo. Apesar, né, informando que o pensamento computacional nada mais é do que, né, uma ação necessariamente ligada à programação de computador. Exatamente como Ezequiel falou, né? Computador. Tampouco é a capacidade de navegar na internet, mandar e-mails ou utilizar as redes sociais. Ou seja, o pensamento computacional não fica só, né, pré-estabelecido para essas coisas. E também lhe digo mais a vocês, né? O pensamento computacional é uma estratégia para modelar soluções e resolver problemas de forma eficiente. E assim encontrar soluções genéricas para classes inteiras de um problema. Vocês conseguiram entender basicamente o que eu falei agora? Conseguiu, né? Então, bem, gente, meninos, né? O pensamento computacional, ele não está diretamente ligado só a um computador, apesar de ele trazer o nome computacional. Mas é uma estratégia que utilizamos no nosso dia a dia para fazer com que possamos fazer a correlação do que um computador faz e a relação da nossa vida diária. Vocês concordam comigo? Sim. Né? Então, podemos dizer que nesse processo vai estabelecer grandes situações, grandes estratégias dentro do nosso processo. Por favor, você dá só uma pausazinha aí, que eu vou perceber aquilo ali. Então, gente, né, voltando ao nosso assunto pensamento computacional, podemos também dizer que o pensamento computacional pode ser organizado em 4 etapas. Então, professor, o pensamento computacional pode dizer que é um problema grande que se resolve de uma maneira mais eficiente? Exatamente. Você concorda, Ezequiel, com o que o Sérgio falou agora? É basicamente isso, Sérgio. O pensamento computacional nada mais é do que algo
que você pode estar vendo de forma tão grande, mas com as estratégias e as ferramentas que ele te dá das informações, você consegue, né, resumir e trabalhar de forma eficiente. Vamos lá, para as etapas do pensamento computacional. Podemos dizer que o pensamento computacional, eles são divididos em 4 etapas, e uma dessas etapas podemos falar que é a da decomposição. Como o próprio nome diz, né? Decomposição. Olha eu trazendo a correlação do que você acabou de falar agora, Sérgio. Em que existe um problema grande e a gente vai o quê? Decompondo. Vai diminuindo o problema. Concorda, Ezequiel? E aí, né, a decomposição, ela divide a questão em problemas menores. E, portanto, fica o quê? Mais fáceis do entendimento. Isso ocorre no nosso dia a dia. Quando vocês vêm da escola para cá, às vezes, né, existe quantos caminhos para você chegar até aqui na escola? Vários caminhos, mas quando vocês estão atrasados, você vem pelo qual? Mais rápido. Mais rápido, perfeito, Ezequiel. Esse é o pensamento computacional. É você buscar a melhor forma para chegar a um objetivo. E o ponto de partida é a casa de vocês. O ponto de chegada é a escola. Sendo que nesse percurso existem diversas formas. Se vocês têm tempo suficiente, vocês vão pelo um formato que não tem muita preocupação em chegar, porque vocês têm tempo hábil. Mas se estiver atrasado? Pelo caminho mais rápido. Mais rápido, perfeito. E o segundo, podemos dizer que são o quê? Os padrões. Nos padrões, a gente identifica o padrão ou padrões que garantam e que geram o problema. Como eu falei, o problema de vocês conseguirem chegar na escola pode ser o quê? Você mesmo, que eu sei que você mora um pouco mais distante da escola. Se você não chegar cedo, o que é que você pode encontrar na rua? Dificuldades. Qual a dificuldade que você pode encontrar? Trânsito. Trânsito. O que mais? Sei lá. O ônibus Atrasado. O ônibus, muito bem, Ezequiel, o ônibus atrasado. Então, você consegue perceber que quando a gente identifica os padrões, né, geram o problema. a sinaleira Sinal vermelho. Sinaleira, sinal vermelho, tudo isso pode atrasar a chegada de vocês. Vocês conseguem perceber o que é o pensamento computacional? Necessariamente ele não está ligado ao computador, mas existe fórmulas que a gente pode atrelar ao computador. E o terceiro quesito, né, que compõe é a abstração. Na abstração, ignora os detalhes de uma solução de modo que ela possa ser válida para diversos problemas. Ou seja, mais uma vez trazendo o nosso exemplo de vocês chegarem para poder, né, se deslocar de sua casa para a escola, se de repente tem um engarrafamento, né, e Ezequiel chegou primeiro do que Sérgio, ele pode entrar em contato com Sérgio. Sérgio, não venha pela rua A, porque está o maior engarrafamento. Venha pela rua B. Ou seja, o percurso que Sérgio iria fazer para chegar até aqui, como ele já conhece todos os roteiros, ele vai modificar e assim vai conseguir chegar com mais tempo e mais eficiência. Então a abstração, ela ignora os detalhes de uma solução, de modo que ela possa ser válida para diversos problemas. E o último é basicamente o que a gente ainda vai retratar aqui hoje na aula de hoje, que é o quê? O algoritmo. Né? O que é o algoritmo? Né? O algoritmo ele vai estipular a ordem ou a sequência de passos para resolver o problema. Então você consegue perceber que dentro dessas 4 descomposições, o pensamento computacional ela relata, né, de forma bem sucinta cada passo que a gente vai dar para conseguir determinado problema. Vocês concordam comigo? Então é exatamente isso. Então, meninos, hoje, né, a gente começa falando desse pensamento computacional e vamos também
tratar no nosso segundo momento de aula sobre o algoritmo. E após a gente finalizar esse algoritmo, iremos fazer uma atividade rápida, onde vocês irão conseguir desenvolver tudo que nós conseguimos falar agora nesse dado momento. Belezinha? Pois não, Ezequiel, pode falar? Então, professor, o algoritmo é igual receita de bolo? Exatamente, Ezequiel. Guarda essa informação aí, que logo após o intervalo, na segunda parte da aula, nós iremos entrar dentro desse detalhe. Valeu, meninos? Vamos lá para o intervalo de vocês e até já já. Pronto, né? Voltando ao intervalo e iniciando, né? Dando continuidade à aula, a gente falou no primeiro momento do pensamento computacional e agora iremos falar do algoritmo. Né? O que é o algoritmo? O algoritmo nada mais é do que uma receita. Lembra, Ezequiel, quando você falou agora há pouco no último componente do pensamento computacional, do algoritmo, que você deu a sugestão e eu falei, segura aí, que o algoritmo seria uma receita, igual uma receita? Igual uma receita? Pois é. O algoritmo é uma receita, um passo a passo dos procedimentos que levam até a resolução de uma tarefa. Em termos técnicos, é uma sequência lógica finita de instruções que devem ser seguidas para resolver um problema ou executar. Então, pessoal, é basicamente isso que é um algoritmo, né? Relatando bem o que Ezequiel falou, nada mais é do que uma receita. Mas esse algoritmo é uma receita para quem entender? Para quem entender? Para quem entender? Um computador. Por quê? Quando você manda uma informação para o computador, você vai escrever lá seu nome, Sérgio Baraúna. Só que, Sérgio, quando você escreve Sérgio Baraúna, o computador, ele entende de uma forma diferente. Ele processa essa informação, né, como você está pedindo, manda para você como da forma que você está pedindo, mas para ele a informação chega de uma forma diferente. Então, quando você vai fazer um programa, esses jogos que vocês jogam, né? Como é? Free Fire, o que mais? GTA, Minecraft. Né? Então, tudo aquilo ali é composto por um algoritmo. Só que o algoritmo são códigos que o computador consegue entender e ele traz para você aquelas brilhantes imagens, aqueles brilhantes textos e que fica fácil para nós humanos entender. Não é isso? Então, você consegue ver que os tipos mais comuns de escrita de algoritmos são, Ezequiel, são pseudocódigo. Pseudocódigo, dá para entender? Lembra assim, quando a gente brincava assim, vamos falar em código? Quem já brincou assim, de falar em código? Mímica? Tipo uma mímica, tipo falar uma coisa que Telefone. tipo falar uma coisa que nossos pais não sabem. Só quem sabe é os nossos amiguinhos. Quem nunca brincou assim? Lembra? É igual ao computador. A gente entende de um jeito e o computador entende através de códigos computacionais. É por isso que está relatado a ideia de pensamento computacional para o humano e também pensamento computacional para o computador. Então, gente, né? O código, o pseudocódigo é escrito de uma forma mais estruturada, semelhante à linguagem de programação. E também tem o quê? Os fluxogramas, que empregam figuras geométricas para ilustrar os passo a passo a serem seguidos. O que quer dizer essas figuras geométricas? Ou podemos dizer essas sequências? Quando a gente vai escrever um programa, ou quando a gente vai fazer a receita do bolo, como Ezequiel bem trouxe, inicialmente, o que é que precisa na receita do bolo? Para poder a gente fazer o bolo, o que é que a gente precisa primeiramente, Ezequiel? Como? Manteiga. Vou trazer aqui, peraí, calma. Manteiga.
né? Aí digamos que a manteiga vai ficar assim. Depois vem o que, Sérgio? Ovos. Digamos que o ovos vai ficar assim. E o que mais? Leite. Ó, leite. Digamos que o leite vai ficar assim. O que mais? Farinha de trigo. Farinha de trigo. Farinha de trigo. Digamos que a farinha de trigo vai ficar assim. Açúcar. O açúcar vai ficar assim. O que mais? Água? Água no bolo? Tem água, Ezequiel, no bolo? Não. Tem o que mais? Fermento, não é isso? É, fermento, velho. Fermento. Qual que é a sua? Eu achei no bolo. O que Fermento. O fermento vai ficar Um hexágono. um hexágono, né, Sérgio? Exato. Eu vou trazer aqui uma figura. E por fim, para que esse bolo fique pronto, a gente tem que colocar ele aonde? No forno. No forno, para o quê? Pra Cozinhar, enfim, forno, assar. Forno. Ligado, né? Forno ligado. E aí, a gente o quê? Finaliza, espera agora ele para comer. Vocês conseguiram entender? Que quando eu trago a ideia de que o algoritmo ele traz as figuras geométricas, o fluxograma dele é composto por figuras geométricas, porque aqui, ó, se vocês começarem a perceber, ó, o início eu comecei de uma forma, né? E o final parecido, não é isso? Então, basicamente, que a gente vai ver, essa é uma lógica de fluxograma para você. Isso aqui vai te orientar para como é que você vai conseguir detectar e fazer o seu fluxograma dentro do pseudocódigo, né? Do código. Entendeu? Então, Sérgio mais Ezequiel, vocês conseguem perceber que nada mais é que o pensamento computacional ele está totalmente atrelado ao algoritmo, mas cada um dentro do seu momento. Sendo que podemos dizer aqui, ó, que o pensamento computacional ele está aqui. Vocês concordam comigo? Sim. E o algoritmo vem aonde? No meio. Aqui dentro, No meio. no meio. Aí trazendo mais uma vez. A gêmea, claro. Isso, trazendo mais uma vez, Sérgio, você lembra que você falou que o pensamento computacional é um grande problema? Que se resolve de uma maneira mais eficiente. Chegamos a essa situação, você consegue visualizar assim? Um problema maior que chegou ao quê? Um problema pequeno. Um problema menor. E a gente conseguiu resolver ele em um problema menor. É sim. Concorda? É um. Então aí você pode perceber, né, que quando a gente vai trazer o código, o pseudocódigo, e existem diversas linguagens de pseudocódigo. Mas aí eu vou apresentar a vocês aqui o pseudocódigo, que é o chamado, tipo de uma linguagem chamada Visual G. O Visual G é um pseudocódigo, né? Não é uma linguagem propriamente dita de programação, que faz com que a gente consiga resolver alguns probleminhas tipo matemática, lógica matemática, né? Idade, salário, data de aniversário, quantos anos tem, média,
da escola, enfim, ele traz uma infinidade, né? E uma composição do algoritmo, eu vou trazer aqui um grande exemplo. Por exemplo, aqui é o fluxograma, como eu apresentei a vocês, né? Como a gente pode fazer passo a passo para conseguir fazer um bolo. E aqui poderia ser um resultado. Aí eu vou pegar aqui, ó, algoritmo. Algoritmo. Temos um algoritmo e dentro do algoritmo tem uma variável que é chamada de var. Nessa variável você vai falar o quê? Uma variável tipo, eu quero entrar na empresa, lá onde seu pai, digamos que algum dos pais de vocês trabalhe, deve ter uma senha. Aí ele quer entrar na empresa, então a variável senha, né? Variável senha. Para poder entrar ele tem que fazer o quê? Tem códigos. Colocar a senha. Digamos que seja 1, 2, 3, a senha de lá, não é isso? Aí você já relatou. Aí vamos dar o início. Início. Correto? Início. Aí quando você diz assim, vou dar um início, você vai começar a agora dizer como é que ele vai conseguir adentrar dentro da empresa. Aí ele vai dizer assim, ó, escreva. Correto? Escreva. Se ele está mandando você escrever, você vai fazer o quê? Escrever. Você vai escrever o quê? Digite. Você vai escrever o quê? Aqui, ó. Tem que estar entre parênteses. Vai digitar. Digitar o quê? Senha. Concorda comigo? E fecha parêntese, né? Ah, não, aspas. Aspas, né? Abre aspas, exatamente. Perfeito. Abre aspa, fecha aspa e fecha também o quê? Parênteses. Parêntese. E aí ele vem, leia. Ele vai ler o que, Sérgio? A senha. A senha, perfeitamente. Leia. Senha. Correto? Leia. Senha. E aí depois ele vai vir o quê? Se a senha. Aí vem se. Vem a sequência do se. Lembra que nós falamos do se? Lembra? Falamos do se. Então, se a senha é igual a sou 1, 2, 3. Se a senha é igual. Não é isso? Igual a sou 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí ele vai dizer o quê? Então, abra. Se não for, aí vem o quê? Se não for, vem o quê? O se não. Lembra do se não? Pois é. E aí o quê? Escreva o acesso. Aqui escreva, mais uma vez, para poder ele trazer, né, a informação. Escreva o acesso proibido ou liberado. Aí escreva, aí acesso Volta aqui para você. proibido Volta. ou liberado. Se ele te botou a senha certa, o que vai acontecer? Ele vai ter acesso para ir. Se ele colocou a senha errada, Não vai ter acesso. e aí a gente vem com o que aqui? Fim, né? Fim sim e fim algoritmo. Ou seja, o que eu fiz aqui a nível de pseudocódigo, o Ezequiel, você concorda comigo que foi basicamente o que a gente descreveu no fluxograma? Então, menino, é isso que acontece. É bem dessa forma, né? Você vê que dentro do algoritmo a gente vai ter um pseudocódigo que ele vai ter o início, instruções, sim, teste então, instruções, se não, instrução, fim sim e fim do algoritmo. E aí vocês conseguem perceber que é dessa forma que a gente vai conseguir trazer o nosso pseudocódigo, né? E aí, né? Então a turma aqui, o que é que aprendemos hoje? Aprendemos que
num bootcamp de programação de 8 semanas, né, do Masters Test, você aprende a se transformar em um iniciante da programação, trazendo o pensamento computacional que pode ser resolvido de forma tranquila, né, de forma bem humana, como também trazendo um problema, como a gente trouxe o exemplo do acesso do trabalho do pai de Sérgio, de uma forma de um algoritmo, que é basicamente o que acontece. Eu vou pedir que vocês, né, abram o caderno de vocês aí, que nós iremos iniciar uma atividade. E essa atividade eu peço que vocês, né, lembrem tudo que vocês escreveram aí, né, para que vocês possam estudar em casa e aí a gente poder responder essa atividade em sala de aula. Tá tranquilo para vocês? Sim. Vocês conseguiram realmente compreender o assunto? Existe alguma dúvida, Ezequiel? Você tem certeza? Você está contemplado com a aula de hoje? E você, Sérgio? Exato. Está tudo bem? Pois é, meninos. Então, né, só trazendo, hoje a gente trabalhou com Pensamento computacional. e o Algoritmo. algoritmo. São os dois elementos que a gente pode fazer associações no nosso dia a dia para que assim a gente possa resolver tantos problemas, né, humanos quanto problemas computacional. Aí vocês vão fazer essa atividade em casa e me trazer na próxima aula para que a gente possa assim ver como é que ficou todo o assunto. Valeu, galerinha? Valeu. Então, até a próxima. Muito obrigado pela atenção de vocês. E